Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aula 8.1. Vamos lá? Começando a nossa aula sobre a questão texto literário e suas funções. Literatura. Recurso linguístico expressivo do texto literário, função poética da linguagem. Teremos também a linguagem denotativa e conotativa e figuras de linguagem. Como vocês já sabem, né? Já estão carecas. Será que são carecas mesmo de saber? Que começa sempre com o texto. E o texto tem tudo a ver com a nossa aula, que é a arte, literatura e seus agentes. Certo? Então vamos lá, amadinha, acompanhando. Olha só, seu trabalho é impregnado de alegria. As composições têm um padrão denso, repetitivo e fluido. As cores atravessam a variedade do arco-íris e explodem na tela em intensa harmonia. O que poderia provocar uma sobrecarga de sentidos acaba por funcionar perfeitamente. Drummond equilibra seu trabalho de modo magnífico e cria para nós visões de universo comunitário e solidário, mais colorido, amigável e ativo. Trabalhando com a espátula, seus traços são rápidos e precisos. O volume das figuras geralmente cria uma espécie de abstração em si mesmo, transformando em um mar de cores alegres que ondulam e flutuam na superfície da tela. Então, nós temos aqui uma tela, tá certo? Essa tela é de Drummond. Opa, deixa eu colocar aqui, amadinho, que eu esqueci de colocar a canetinha, tá certo? Mudando aqui, ó. Deixa eu ver se foi. Essa aqui é uma pintura, tá certo? Você olha para essa pintura, você vê o quê? Qual é a mensagem que traz? O que você imagina que seja? O nome aqui, quase não dá para ver, é a questão Favela Carioca. O nome da tela. Então, essa daqui está fazendo uma pintura, uma representação, né, da realidade através da obra na pintura óleo e espátula. Tá bom? Vamos fazendo aqui a leitura da imagem. Mais outra aqui. Quem é a autora? É quem? Christine Drummond. Aqui, ó, a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, considerada a mais populosa da América Latina, com mais de 70 mil habitantes. Mas já aqui, já não é mais a tela, é a favela, é a foto da favela mesmo. Aquela anterior já é o quê? É a obra, né? A pintura, tá certo? A óleo. Então, leitura da imagem aqui para vocês. Conceituando essa questão, né? Da literatura, da arte. O texto, aqui, ó, conceituando, define esse texto como algo que pode ser lido e interpretado. Texto é uma produção que ela pode ser verbal e não verbal. Quando eu falo verbal, você já vai perceber essa questão do uso das palavras, tá certo? Você lá no texto inicial, nós temos falando sobre a questão de como que a Christine, né, Drummond gosta de mostrar a sua arte. Tanto que ela deu o título da obra dela, Favela. Tá? Então ali ela fez uso da linguagem não verbal. Só tem um título, não, mas aí já dá para perceber
que está se retratando da favela. E na imagem aqui, nós temos o quê? Uma foto, né, da favela da Rocinha, do Rio de Janeiro. Então, que se constitui com algum código no intuito de comunicar algo a alguém em determinado tempo, em determinado espaço. Com base nessas informações, você considera o quadro de Christine Drummond um texto? E a foto da favela da Rocinha? Aí, explique. Então, você vai, né? Você retoma lá no quadro, né? Do quadro da Christine, que está ao lado do texto, você verifica. É um texto ou não é um texto? Este quadro aqui da Rocinha é um texto ou não é um texto? Discuta aí, explique. Aí com o professor presencial. Será que você conseguiu identificar isso? Olha só da questão da conceituando. O que é um texto, né? Um texto é aquilo, é algo que passa uma mensagem, que pode ser lida e interpretada. Mas às vezes pode ter palavras e às vezes não aparecer somente imagem. Mas às vezes a pessoa também já tira uma mensagem. Aí já dei um spoiler aí da resposta, né? Então vamos lá, amadinha, dando sequência aqui, tá certo? A arte e representação. E vamos tomar nota, ó. A ficção, por sua vez, não tem esse azinho aqui não, tá, amadinho? A ficção, vamos tirar esse azinho aqui, por sua vez, relaciona-se à crítica, à invenção, à fantasia, ao imaginário. Presta atenção. A realidade é tudo aquilo que existe no mundo conhecido, que identificamos como concreto ou que conhecemos como verdadeiro. Fazendo a relação, lá tem um quadro e tem a foto. Qual que é a ficção, qual que é a realidade? Então, a ficção é o criado, né? A partir do real. Pode ter relação, né? Então, lá o quadro da Christine é a ficção. E a realidade é a fotografia. Tá certo? Que é verdadeiro. O texto literário é focado principalmente, na expressividade do autor. E quais as funções do texto literário? Nós temos aqui, a literatura nos faz sonhar. A literatura provoca a nossa reflexão. A literatura diverte. A literatura nos ajuda a construir a nossa identidade. A literatura nos ensina a viver. A literatura também denuncia a realidade. E aqui, quando você cria, dependendo do seu estado, né, de espírito, vamos dizer assim, às vezes você está andando nas nuvens, é claro que você está ali de bem com a vida, vai ser coisa suave, você sonha, tá certo? Mas às vezes você está tão assim mal-humorado, você vai escrever alguma coisa, vai expressar o que você está sentindo naquele momento. Pela leitura do que você vai compor, já vai denunciar a realidade que passava naquele momento. Beleza? Então vamos lá. Este trecho do poema No Mundo Há Muitas Armadilhas, de Ferreira Goulart, denuncia a falta de igualdade entre as pessoas. Então, a gente até fala assim, né? Sócio é uma função social, porque ela vai criticar, vai falar de uma crítica que acontece na sociedade, ou na sociedade. Estás preso à vida como numa jaula. Estamos todos presos nessa jaula
que Gagarin foi o primeiro a ver de fora e nos dizer: é azul. E já sabíamos tanto que não te mataste, não vais te matar e aguentarás até o fim. O certo é que nesta jaula há os que têm, os que não têm, há os que têm, tanto que sozinhos poderiam alimentar a cidade. Os que não têm nem para o almoço ou o almoço de hoje. Gagarin, né? Aquele que foi a Lua, né? Yuri Gagarin. Então aqui você percebe no mundo há muitas armadilhas. E armadilhas são essas, né? De ficar preso. Que preso a quê? A questão de você não ter o espaço. Às vezes você tem vontade, mas não pode porque você não tem condições de comprar e assim por diante. Denotação e conotação. Denotação, presta atenção. O que é denotação? O que é uma palavra, é uma linguagem denotativa? É o sentido real, dicionário, tá? Conotativa, figurada, tá? A conotativa vai te dar várias interpretações da questão, a plurissignificação, vários significados, né? Então, vamos observar essa questão aqui, ó. Tem duas imagens. A primeira: eu adoro o doce de goiaba que minha mãe faz. Na outra frase temos o seguinte: as doces palavras da carta animaram o meu dia. Então, tem o doce, a palavra doce, e tem as doces aqui, doce. Será que tem o mesmo sentido, mesmo? Foi usada na mesma linguagem? Ou alguma foi usada no sentido conotativo ou a outra foi denotativo? E tem mais outro exemplo aqui, ó. Doce, adjetivo de dois gêneros, preparado com açúcar e outro elemento que adoce, que apresente sabor agradável, fruto comestível que não são salgados, água que é do mar, ó, sentido figurado, que é agradável, traz tranquilidade, substantivo masculino. Nome dado a uma comida feita com açúcar ou mel. Mesmo que açúcar. Figurado, pessoa simpática. Advérbio, docemente, locução, sentido figurado, fazer doce, fingir desinteresse. Da primeira mensagem, eu adoro doce de goiaba que a minha mãe faz. Esse doce está no sentido de doce mesmo, né? Comida feita com açúcar. Então, essa daqui, ó, é para essa daqui, ó. Então, está no sentido o quê? Denotativo. Esse aqui houve a denotação, no sentido do dicionário. Aí, as doces palavras da carta animaram meu dia. Então, aqui, o que acontece? Está no sentido conotativo, as figuras de linguagem. Tanto, né? Essa questão as palavras agradáveis. As palavras não foram agressivas. Então, tanto que você vai ver lá no dicionário, quando for no sentido conotativo, vai estar escrito lá figurado. Como aqui nesse sentido, no exemplo aqui, as doces palavras, está no sentido as agradáveis palavras, né? No sentido de agradáveis, que as palavras foram boas. Tá certo? Não está no sentido de doce, doce mesmo, não. Beleza? Foi usado no sentido figurado. Então, houve uma conotação. Agora, aqui mais outra aqui para vocês, né? Essa questão da conotação e da denotação, tudo tem a ver com o texto literário, né? E é o texto literário que faz uso das figuras de linguagem, que são os recursos expressivos para embelezar o seu poema, a sua música.
Naquela noite, vivi momentos maravilhosos. Olha aí, o que é noite? Lá no sentido de noite, espaço de tempo em que o sol está abaixo do horizonte, escuridão, treva. Isso daqui é do dicionário. Então aí, ó, o sentido de noite, o significado da palavra noite. Agora, vamos ver aqui na poesia de Milton Travessia, né? Temos aqui, ó, de Milton Nascimento, Travessia. Quando você foi embora, fez-se a noite o meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Eu estou só e não resisto, não tenho para falar. Então, Milton Nascimento e Travessia. Então, olha só, prestando. Fez-se noite meu viver. Então, aqui, ó, essa palavra noite, você percebe que está no sentido, o quê? Que ficou escuro, que ele ficou na escuridão, ficou nas trevas, né? Essa questão noite que acabou. Tá certo? Que houve um fim. Que para que na noite, né, que termina o dia? Não percebe isso? Só que nesse primeiro exemplo aqui, ó, naquela noite vivi momentos maravilhosos. Esse noite é a noite mesmo, sentido real, tá? O tempo, tá? Já no segundo, né, que tá na poesia, é sentido que conotativo. Na primeira frase, denotativo, tá? Tanto que tá aí, ó, há um significado lá no mini dicionário Aurélio. Você vai ter pela leitura, né? Fez-se noite, meu ver. Eu posso dizer noite que acabou? Como que você interpreta a noite? E aí? Aí terão várias leituras, né? Vários significados. Por isso essa questão de fazer uso, né? Quando usa a linguagem denotativa, ela é objetiva, quer dizer aquilo e pronto. Mas a conotativa te dá espaço, te abre um leque para ter outras interpretações. Beleza? Mais outra aqui para vocês, ó. Mais um soneto aqui de Luiz de Camões, tá certo? E você vai observar aqui, ó. A fermesura fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda lá tristeza se desterra. O rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar, a branda guerra. Enfim, tudo que a rara natureza, com tanta variedade, nos oferece. Olha só, gente, esqueci aqui, ó. Nos oferece, vou colocar bem aqui, ó. Tá bom? Me estar se não te vejo magoado. Sentir tudo me enoja e me aborrece. Sentir perpetuando estou passando. Nas mores, alegrias, tristeza. Então, ó, sentir tudo me enoja. O que você percebe aqui? A linguagem subjetiva, né? A expressiva, a emotiva. Por quê? Percebe-se que o uso, ó, tudo me, ó, a subjetividade usada, estou passando, o uso excessivo da primeira pessoa. Então, aqui nesse soneto, você percebe a presença da subjetividade,
que está marcada pela expressão dos afetos do eu lírico, que é a voz do poema. Então, aqui a questão da função emotiva ou a expressiva, que é a linguagem subjetiva. Mais outra aqui, ó. Todos os versos desse soneto são metrificados em decassílabos, ou seja, contém 10 sílabas poéticas, né? Ó, se você a metrificação, a métrica da questão é diferente da separação de sílaba, diferente daquela separação, tá bom? Ó, o rouco som do mar, a estranha terra. Se você for demarcar aqui tudinho, derão 10 sílabas poéticas. Sílabas poéticas do jeito que é pronunciado, tá bom? Para ser considerado literário, o texto obrigatoriamente deve possuir uma elaboração especial e peculiar, contraste que não exige nos textos não literários. Os textos não literários, né? Os textos literários não cumprem uma função prática no mundo. São, na verdade, expressões estéticas, retratam o mundo, a sociedade e os indivíduos. Tá certo? Aí, se você observar aqui, nesse trechinho de Fernando Pessoa, viver é fazer meia com a intenção dos outros, mas ao fazê-la, o pensamento é livre. E todos os príncipes encantados podem passear nos seus parques entre mergulho e mergulho da agulha de marfim com bico reverso, crochê das coisas, intervalo e nada. Então, toda vez que você lê um poema, você lê esse poema, pode ser a questão de ser um soneto ou não, a poesia em si, você vai perceber que o autor, né, ele vai fazer uso de recursos expressivos, ele vai estar presente as questões das funções, né, da linguagem. Qual função? A função poética, a função emotiva, a função... Pode também estar lá presente a função metalinguística, tá certo? Tudo isso você vai perceber na hora. A presença predominante das figuras de linguagem, tá bom? Os textos não literários são aqueles que possuem linguagem impessoal e valor referencial. Qual seria esse texto não literário? Ó, que se refere a fatos, pessoas, assuntos, outros aspectos da vida real, isto é, da realidade concreta. Onde a gente pode encontrar o texto não literário? Nas notícias de jornais, tá certo? Nas redes, nas mídias, tá certo? Em sites, tem notícias. Então, ali é onde, claro que fonte, né? Confiáveis, tá certo? Ó, número de desocupados caiu de 96 mil para 62 mil. Pessoas entre janeiro e março deste ano. Diz pesquisa do IBGE, divulgada nessa sexta-feira 13. Fonte, aí você tem que prestar atenção, né? Se a fonte é confiável ou não. Aqui foi tirado do G1 de Rondônia. Então, aqui, esse texto aqui é um texto não literário. Por quê? Ele faz uso da linguagem, né? Da linguagem referencial, tá certo? A função referencial é uma linguagem objetiva, clara, é uma linguagem com a intenção informar, passar a informação verdadeira, clara para a pessoa. Não vai aumentar e nem diminuir, vai passar fato real mesmo, tá?
Vamos ver mais outra aqui, informação para você descobrir, perceber a questão do texto não literário. Ó, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, PSC, e o prefeito Marcelo Crivella, republicanos, anunciaram hoje a suspensão de aulas em escolas públicas de todo o estado a partir de segunda-feira. Então, aqui houve o quê? A linguagem que impessoal. Quando que eu sei que a linguagem é impessoal? Vai fazer uso, né, da terceira pessoa. O uso da terceira pessoa do discurso vai estar presente. Anunciaram, né? Eles anunciaram. Lá na primeira, ó, caiu, e ó, número de desocupados caiu, ó, impessoal, né? Fez uso da terceira pessoa. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá certo? Texto literário, não literário, objetivo, a linguagem denotativa, porque vai se referir a quê? A fatos, pessoas, assuntos que estão relacionados a fato de vida real, a realidade concreta, tá certo? Na linguagem não literária, não vai fazer uso de figuras de linguagem, não terá metáfora, nenhum recurso expressivo, amadinho, não terá, não literário. Já na literária, sim, tá certo? Eu posso interpretar um poema de um jeito, você pode ter uma outra visão. É que nem o que acontece como você vai uma obra de arte, um quadro, né? Você pode ter uma interpretação completamente diferente da minha, mas isso porque a obra te dá espaço, te abre esse leque. Por isso que fala linguagem literária. Vai mexer com as emoções. E vai depender muito do teu estado, tá certo? Do jeito que você está no momento, beleza? Vamos mais aqui um pouquinho para vocês. Ó, observe aqui nesse esquema, tá? Enquanto tô tomando água aqui rapidamente. O que tem no texto literário? Olha bem. Qual o objetivo, né? O que ela vai focar? O que ele vai focar? Vai dar ênfase na expressão. Expressão, ênfase na expressão. Com qual intenção? Por que ela vai focar na expressão? Porque fala um recurso expressivo. Para quê? Para o quê? Emocionar, sensibilizar. Tá bom? O que temos aqui na questão do texto literário? Ficção. É a recriação da realidade. Aí você volta lá para a obra de Christine Drummond, que iniciou essa aula, né, que tem lá o quadro, do quadro A Favela. A linguagem é o quê? Poética. A linguagem é ambígua. Opa, você vai... A linguagem é conotativa. Se faz uso da linguagem conotativa. Toda vez que você ouvir falava conotativa, é a linguagem figurada. Onde vai estar presente o quê? As figuras de linguagem que nós já estudamos aqui. As figuras de palavras, tudo tem a ver, as figuras de sintaxe, as figuras de pensamentos, as figuras sonoras, que é as figuras de harmonia. Entenderam? Então, você vai ficar ali, ambígua. Opa, amplo sentido. Plural significação. Opa, que vai ter vários significados. Beleza? Então, vai fazer uso do quê? Dos recursos expressivos para mudar o estilo. Tá certo? Você encontra isso nas músicas, nos poemas, tá certo? Alguns livros em prosa também tem. A questão, não vou dizer que lá não tem, que vai ter também. Beleza?
E o texto não literário, amadinha? Qual é o foco dele? É o conteúdo, a informação, amado. É um texto para ser informativo, não literário, informativo, impessoal, objetivo, tá bom? Vai focar, conteúdo. A linguagem denotativa, tá aqui, real. Realidade apenas traduzida. Se é uma linguagem objetiva, se é objetiva é informar e explicar, tá certo? Informar e explicar. Lembrando, aqui, impessoalidade estará presente. Beleza? Ok? Então, vamos lá. Tô comigo. O texto não literário vai ter uma linguagem denotativa, real, reprodução da realidade. Realidade apenas traduzida, escrita. As informações que você encontra onde? Nos jornais, em sites, confiáveis. Linguagem objetiva, o informar e explicar. Beleza? Muito bem. Observe aqui, texto informativo versus texto literário. Vamos ver aqui aqui. O que nós temos num texto informativo? Isso aqui só mesmo para uma ilustração e você vai observar e vai tentar entender texto informativo versus texto literário. A informação não pode sofrer o quê? Transformações durante o processo de leitura. Então, se o texto informativo não vai mudar nada. Se significa, por exemplo, que vamos supor assim, é claro e objetivo explicar. Tem que ter uma clareza no texto. Tem que ser informativo. Eu não posso nem diminuir e nem aumentar. Tem que se dar o fato exato e informativo. Tá bom? A informação não pode sofrer transformações durante o processo de leitura. Por exemplo, se João leu que, por exemplo, haverá um auxílio, familiar, o outro que lê, ele vai entender a mesma coisa, haverá auxílio familiar. Tá certo? Eu não posso inventar mais do que isso na informativa. Aí o texto literário, o que acontece? Vai, aparecer o quê? Lacunas, Que essas lacunas serão preenchidas pelo entendimento de cada leitor. Tá certo? Por isso que aqui, no informativo, apareceu alguma lacunas? Não apareceu nenhuma lacuna, está tudo preenchidinho. Tudo preenchido, não vai mudar nada, não pode mudar nada. Não tem espaço, não dá brecha para você alterar nada. Tá? Já no literário, o que aconteceu? Tem que você pode fazer a mudança. Conforme o que essa mudança seria como? Do jeito que o leitor interpreta. Tá bom? Então vamos lá. Texto informativo, a informação não pode sofrer transformações durante o processo da leitura. Já o texto literário, o texto possui lacunas que são preenchidas pelo leitor. É o jogo entre o autor, leitor e o texto. Tá certo? Nessa imagem aqui, você consegue identificar. Informativo, objetivo e claro. Literário, ele é amplo, abre o leque para a sua interpretação. Beleza? Vamos lá aqui.
E aí, essa imagem? E aí? Imagem bonita, né? Que mensagem ela traz? Qual a mensagem não? Qual a sensação que te traz agora? Você escuta o barulho das ondas? O barulho das águas batendo? Esse pôr do sol maravilhoso? Mas aqui eu tenho um texto, né? Na poesia, A Onda de Manuel Bandeira. A onda anda. Aonde anda? A onda. A onda anda ainda. Ainda onda? Ainda anda? Aonde? Aonde? A onda. A onda. Então, aqui nós vamos perceber aqui que tem a função evasiva, que é a fuga da realidade. Tem a função lúdica, que faz jogo de experiências sonoras e de relações surpreendentes. Então, aqui presente na poesia, né, de Manuel Bandeira, A Onda. Mais outra aqui para vocês. Também, ó, de olho na imagem, além do objeto que nós temos aqui. Esta foto é um texto denotativo ou conotativo? Eis a questão, ó. Além do objeto. O que você acha? É conotativo ou denotativo? Sofrerá alteração ou não sofrerá alteração? O poder de explorar os sentidos. Quando eu tinha 6 anos, eu não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje eu não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Antônio Rodrigues, Tomás e a Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Como que a gente pode interpretar aqui? Como que você interpreta? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Qual é a mensagem? O que dá para interpretar aqui? Que todos eles já passaram dessa vida para outra, já se foram, né? Já são finados, já morreram, já desencarnaram. Tá certo? Então, amadinho, você vai prestar atenção sempre nisso, nessa questão qual a linguagem que é usada. O objetivo é você saber a diferença do texto conotativo, do texto denotativo, que no texto conotativo vai fazer uso das figuras de linguagem, né, dos recursos expressivos, e o conotativo vai ser subjetividade e o denotativo vai ser uma linguagem referencial, objetiva, e a questão é informar e ser claro. Beleza? Muito bem. Mas eu tenho uma atividade aqui para vocês. Aqui eu trabalhando o gênero. O que você vai fazer, né? Nós temos aqui o gênero literário. Você vai escolher 2 textos desta aula, tá certo? Depois você vai fazer o quê? Um parágrafo descritivo sobre eles. Você vai socializar esse texto descritivo ou em vídeo ou em podcast, tá certo? Capricha, amadinho, que eu vou ficar aguardando o trabalhinho de vocês, tá certo? Muito bem. Amado, por aqui a gente termina. Daqui a pouco eu retorno para nossa revisão. Até lá!